Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Você já reparou que, em determinadas épocas do ano, as folhas das plantas começam a amarelar, cair e dar lugar a novas estruturas? Esse processo não acontece por acaso, ele faz parte da fisiologia vegetal e é chamado de senescência foliar. Hoje vamos entender como isso funciona e, principalmente, qual o papel dos hormônios vegetais nesse processo. A senescência é um processo marcado pela degradação controlada de células, organelas e tecidos. Parece destruição, mas, na verdade, é um mecanismo de reciclagem de nutrientes. Aquilo que está nas folhas mais velhas é redirecionado para regiões jovens, flores ou frutos, garantindo eficiência no crescimento e na reprodução. A senescência vegetal é uma fase natural do ciclo de vida das plantas e ocorre de forma controlada, sendo geneticamente programada. Em geral, a idade do órgão determina o início do processo, de modo que as folhas mais velhas entram em senescência primeiro, observando-se um gradiente descendente, das folhas superiores para as inferiores, em muitas espécies. Durante esse processo, ocorre a redistribuição de nutrientes, como nitrogênio, fósforo, potássio e carboidratos, que são remobilizados das folhas senescentes para sementes, frutos ou órgãos de reserva, contribuindo para a manutenção e o desenvolvimento de estruturas mais jovens ou reprodutivas. O controle hormonal exerce papel central nesse processo. O equilíbrio entre estas substâncias define se uma folha vai permanecer verde e ativa ou se entrará no caminho do envelhecimento. Normalmente, o etileno e o ácido abscísico, ABA, atuam como promotores da senescência, enquanto as citocininas e giberelinas a retardam, mantendo as folhas verdes por mais tempo. Um exemplo típico é a queda natural das folhas em árvores caducifólios ou o amarelamento gradual das folhas mais velhas em plantas de feijão. O etileno é um hormônio vegetal que desempenha papel fundamental em diversos processos fisiológicos e na resposta a estresses em plantas. Sua produção e ação não ocorrem de forma contínua, sendo ativadas por estímulos internos e ambientais específicos. Entre os fatores que estimulam a produção de etileno, destacam-se o estresse mecânico, ocasionado por toque, vento, pressão física ou compactação do solo, como ocorre, por exemplo, em raízes que crescem em solos compactados. Ferimentos decorrentes de cortes, podas ou danos provocados por insetos e herbívoros também ativam as vias de produção desse hormônio, atuando nos processos de cicatrização e defesa dos tecidos vegetais. Além disso, condições de estresse abiótico, como deficiência hídrica, salinidade, temperaturas extremas, altas ou baixas, e a presença de metais pesados, promovem o incremento na biossíntese de etileno. Situações de estresse biótico, provocadas por infecções de fungos, bactérias ou vírus, também induzem sua produção, uma vez que o etileno participa das respostas imunológicas da planta. Outro aspecto relevante refere-se à sua atuação na senescência e na abscisão, em que folhas envelhecidas e frutos em processo de maturação apresentam aumento significativo na produção de etileno, o que favorece a queda de órgãos e o amadurecimento. Durante o desenvolvimento natural, especialmente no amadurecimento de frutos climatéricos, como tomate, banana e maçã, observa-se um aumento autocatalítico na síntese de etileno, em que a presença do próprio hormônio estimula ainda mais sua produção. O ácido abscísico, conhecido como ABA, está muito associado às respostas da planta em situações de estresse, como seca, salinidade ou deficiência nutricional. Quando a planta precisa economizar energia, o ABA promove o fechamento estomático e pode acelerar a senescência, direcionando recursos para órgãos mais jovens ou para a produção de sementes. As citocininas são os principais hormônios que retardam a senescência. Elas mantêm a clorofila estável, preservam as organelas e prolongam a atividade fotossintética. Em folhas destacadas, a aplicação de citocinina pode atrasar a senescência por semanas, mostrando claramente o seu efeito protetor. As auxinas, embora não impeçam totalmente a senescência, têm um papel importante na abscisão. Altos níveis de auxina no pecíolo dificultam a queda da folha. À medida que a folha envelhece e a produção de auxina cai, o efeito do etileno prevalece e a abscisão acontece.
As giberelinas não são tão centrais nesse processo quanto o etileno ou as citocininas, mas em muitas espécies elas contribuem para retardar a senescência, mantendo a síntese de proteínas e o metabolismo ativo por mais tempo. Além da senescência natural, existe a senescência induzida, que ocorre quando fatores ambientais ou de estresse antecipam ou intensificam o processo. O estresse hídrico, por exemplo, aumenta os níveis de ABA e etileno, acelerando a senescência. O sombreamento excessivo também pode provocar o envelhecimento precoce de folhas inferiores que recebem pouca luz. Da mesma forma, a deficiência nutricional, especialmente de nitrogênio, fósforo ou potássio, leva a planta a sacrificar folhas mais velhas para redistribuir nutrientes às partes jovens. Situações de estresse biótico, como ataques de patógenos ou herbívoros, podem induzir senescência localizada, enquanto estresses abióticos, como frio intenso, calor excessivo, salinidade ou poluição atmosférica, também contribuem para a antecipação desse processo. De modo comparativo, a senescência natural ou programada está associada à idade e ao ciclo reprodutivo da planta, sendo geneticamente regulada e essencial para a remobilização de nutrientes. Já a senescência induzida resulta de condições ambientais adversas e frequentemente atua como uma estratégia de sobrevivência, permitindo que a planta sacrifique determinadas partes para preservar o funcionamento e a integridade do organismo como um todo. Outro fator marcante durante a senescência é o aumento na produção de espécies reativas de oxigênio, ROS, como peróxido de hidrogênio e radicais superóxido. Embora em excesso possam causar danos oxidativos, em níveis moderados esses compostos funcionam como sinais celulares, ativando vias de transdução envolvidas na senescência. Esse processo é acompanhado pela ativação de um grande conjunto de genes relacionados à senescência, conhecidos como SAGS, Senescence Associated Genes. Esses genes codificam proteases, nucleases e lipases, além de proteínas regulatórias, que participam da degradação ordenada de organelas e macromoléculas. Assim, a senescência pode ser vista como uma forma de morte celular programada em plantas, fundamental para a reciclagem de nutrientes e adaptação às condições ambientais. A senescência mostra como as plantas têm mecanismos refinados no processo de crescimento e desenvolvimento. Então, da próxima vez que você vir uma árvore trocando suas folhas, lembre-se, ali está acontecendo um complexo e coordenado balanço hormonal, garantindo que a vida da planta siga de forma equilibrada. Compreender os mecanismos hormonais que regulam a senescência é fundamental para a atuação do biólogo em diversas áreas, pois esse processo fisiológico é crucial nas plantas e impacta a dinâmica dos ecossistemas, a produção agrícola e a pesquisa biotecnológica. Se esse vídeo foi útil para você, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade sobre fisiologia vegetal.